Bom dia, meus amores. Então, nós já concluímos toda a explicação de conteúdo que eu tinha, né, para explicar para vocês, para a gente poder fechar aqui a nossa matéria do terceiro bimestre, né? Nosso livro aí, nossa apostila do terceiro bimestre. Então, de agora em diante, a gente vai revisar os nossos conteúdos até chegar na quinta-feira que vem, que é o dia da nossa avaliação de matemática. Tá bom? Então, olha só, quais são os conteúdos, então, que vai ter na nossa prova? Vai ter essas medidas, né? A gente aprendeu aí sobre as medidas de comprimento, as medidas de tempo, a medida de capacidade, a medida de massa, e dentro dessas medidas também a gente estudou também sobre escala. Recapitulada, sobre as medidas de distância, a gente viu que a gente conhece, né? As mais conhecidas são quilômetros, metros, que mais? Centímetros, milímetros. Só que nós vimos que não são só essas que existem, né? Tem aquela tabelinha, que aí eu dei a dica para vocês para decorarem a frase: Karen hoje dará muitos doces com mel. E através dessa frase, vocês montam a tabelinha que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetros, centímetros e milímetros. E daí é só a gente ir analisando, né? Qual a medida que a gente quer transformar de uma para outra, contar direitinho quantas casas vão precisar de ir e andar com a nossa vírgula para fazer as transformações, tá bom? Nas medidas de tempo, que vai ter também nessa nossa lista de atividades que vocês vão fazer daqui a pouquinho depois de assistir esse vídeo meu aqui, a gente sabe que, o que nós vimos sobre medidas de tempo? São as medidas que a gente usa para utilizar o tempo. Por exemplo, se eu falar assim, eu fiz uma viagem, eu gastei tantas horas, eu fiquei tantos dias na minha viagem. Ou se eu falar, eu nasci no ano tal e agora nós estamos em tal ano, quanto tempo de vida eu tenho? Aí a gente pode falar, né, tantos anos. Então, a gente tem que saber quais são essas medidas de tempo? A gente fala sobre horas, né? Sobre minutos. A gente sabe que uma hora é igual a 60 minutos. A gente sabe também que 60 minutos é igual a 60 segundos. Então, se a gente quiser transformar aí hora para minutos, eu vou ter que fazer, por exemplo, se eu perguntar 3 horas, tem quantos minutos? Aí vocês vão fazer 3 vezes 60. E se for o contrário, a gente vai ter que sempre lembrar das operações inversas. O contrário de multiplicar vai ser dividir. Então, se eu falar para vocês assim, que eu gastei, vamos supor, 240 minutos para poder realizar uma determinada atividade e perguntar quantas horas eu gastei, de minutos para hora é o contrário. Então, eu vou ter que dividir por 60 para eu descobrir, tá bom? Outras unidades de tempo aí, a gente pode falar de dia. Eu sei que um dia tem 24 horas. Eu sei que, por exemplo, uma semana tem 7 dias. Eu sei que, por exemplo, um mês tem 30 dias ou 31 dias. Só o mês de agosto tem 28 dias. Lembra um detalhezinho, gente, que na maioria das vezes, sempre que a gente fizer algum exercício que falar em relação de mês e dia, a gente sempre vai levar em conta um mês de 30 dias, a não ser que o exercício específico para você, que é um mês de 28 ou que é um mês de 31 dias, tá bom? Mas se ele não falar nada, a gente vai considerar um mês que tenha 30 dias, tá bom? O que mais? Um ano tem 365 dias, um século tem 100 anos. Se a gente falar um bimestre, são 2 meses. Um trimestre são 3 meses. Um semestre são 6 meses. Uma década é o quê? 10 anos. Então, são essas medidas de tempo, tá bom? Então, a medidas de capacidade. Medidas de capacidade, gente, são aquelas medidas que é litro, mililitro. Aí existem também quilolitro, decalitro, hectolitro, centilitro,
né? Mililitro, centilitro, essas outras unidades todas relacionadas ao litro, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer para transformar essas unidades de medidas? Nós vamos utilizar aquela mesma tabelinha. Nós vamos lembrar da nossa frase da Karen. Bom, vamos falar, Karen hoje dará. Só que daí, ao invés de a gente falar muitos doces, a gente vai falar lindos doces, porque a gente tá falando de litro, tá bom? Aí pega a inicial de cada palavra da frase e acrescenta, por exemplo, Karen, ao invés de ser K, a gente acrescentar M, nós vamos colocar KL, que é o quilolitro. E assim por diante, tá bom? E vamos fazer as transformações. Ok. A segunda etapa é as medidas de massa. Medidas de massa os mais conhecidas, né? É quilograma e o grama. A unidade padrão, vamos dizer assim, é a grama, tá bom? Então, nós vamos utilizar a mesma frase da Karen, hoje dará, só que aí ao invés de muitos, ao invés de lindos, nós vamos falar agora grandes, que é a letrinha G, que a gente vai lembrar de gramas. Daí é a mesma coisa, o processo vai ser o mesmo para a gente transformar na nossa tabelinha. Pega a inicial de cada frase e, por exemplo, Karen vai ser K e vamos acrescentar o G de grama, então quilograma. E aí assim também por diante. E vamos fazer as transformações andando com a nossa vírgula, a quantidade de casas que a gente estiver transformando, tá bom? Ok, fechamos aqui. E também temos a parte de escala. Escala, pessoal, é quando a gente faz um desenho ou maquete, né? Alguma coisa desse tipo. É quando a gente faz ou uma redução ou uma ampliação do tamanho real. Por exemplo, vamos supor que eu fosse uma engenheira e vou construir um prédio. Antes de construir o prédio, eu vou ter que fazer o desenho, né, desse prédio. Eu vou ter que fazer um mapa aqui, né? Vou ter que fazer aqui. Não tem como eu fazer um desenho com os tamanhos originais do prédio. Então, eu vou usar uma escala. Eu vou fazer no meu desenho aqui, eu vou fazer uma redução do tamanho original. E daí eu vou usar uma escala. O que é essa escala? Eu vou falar assim, por exemplo, que cada um centímetro do meu desenho representa não sei quantos metros no tamanho original. Estão lembrando disso aí? Então, por exemplo, se eu falar assim, no meu desenho, cada um centímetro equivale a 2 metros no tamanho original. Aí, se eu falar assim, no meu desenho, eu desenhei uma coisa lá que eu coloquei 3 centímetros. Se eu perguntar, e no tamanho real, qual vai ser? Se eu falei que cada um equivale a 2, então se no meu agora tem 3, eu vou ter que fazer 3 vezes 2 para eu saber o tamanho original, tá bom? Lembrando que na escala, o primeiro número que aparece, ele está se referindo ao meu desenho, e o segundo número representa o tamanho real, tá bom? Isso que eu tô falando aqui, no meu desenho, eu fiz uma redução. Agora, eu fiz uma redução, tá certo? Agora, vamos supor que eu vou fazer um desenho que seja uma ampliação do tamanho original. Por exemplo, eu quero fazer um desenho de uma formiga. Não tem como eu desenhar uma formiga com os tamanhos originais, né? Vamos supor que eu seja uma cientista, uma bióloga. Eu olho ali no aparelhinho, né? Olho direitinho as medidas da formiga no tamanho original e faço no meu papel aqui uma ampliação. Vou fazer um desenho maior. Então, aí eu falo assim que deixa eu pensar, cada um centímetro no meu desenho representa 1 milímetro no tamanho original, vamos supor. Aí, do meu desenho, para eu saber o valor do original, eu vou ter que agora dividir ao invés de multiplicar, porque o meu desenho é maior que o tamanho original. Então, quando o meu desenho for maior que o original, eu vou ter que dividir e não multiplicar.